Disseram que ele jamais cairia. Que era protegido por Cuba, Rússia, China e pelo próprio sistema. Nicolás Maduro, o homem que transformou a nação mais rica da América do Sul numa prisão a céu aberto, acaba de ser arrastado para uma cela em Nova York. 3 de janeiro de 2026. Os Estados Unidos derrubam Nicolás Maduro. Numa operação inédita, aviões e helicópteros americanos invadem a Venezuela e bombardeiam Caracas. A madrugada de ataques avança em direção ao esconderijo do ditador. Soldados da tropa de elite capturam Maduro e a mulher dentro de um complexo militar. Fica comigo até o final. Isso aqui é histórico. Ele jurava que era democrata, que as eleições eram limpas, que o povo o escolheu. Quando perdeu, fraudou. Quando o confrontaram, prendeu. Quando o povo protestou, matou. E ainda assim, tinha quem o defendesse. Hoje, Maduro está numa cela em Nova York. Ele que já provocou Trump. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Depois, pediu não à guerra. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war. No crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Até Imagine dos Beatles cantou. Mas já era tarde. Segundo Trump, Maduro teve várias opções de se render, de se entregar, de se extraditar para outros países. Sobreviveu a sanções, sobreviveu a protestos, sobreviveu a tentativas de golpe, sobreviveu a eleições fraudadas. Tinha o exército, tinha a justiça, tinha aliados poderosos. Nicolás Maduro parecia invencível. Até que uma madrugada provou que não existe ditador eterno. Hoje, ele é só mais um criminoso aguardando julgamento. E a esperança parece que volta a florescer na Venezuela. O povo venezuelano, tão sofrido, tão judiado, volta a sorrir e acreditar em dias melhores. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo. Podemos dizer que a Revolução Bolivariana acabou?
O fato é que um dos seus últimos líderes vai responder por crimes na terra do inimigo que ele tanto odiava. E há milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo respirando um pouco mais aliviados. A queda de Maduro pode ser só o começo. Há forças dentro do chavismo lutando para manter o poder. Há aliados em outros países torcendo para isso ser abafado. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo ou a su papá. O que acontece agora muda tudo, não só para a Venezuela, mas para toda a América Latina, inclusive o Brasil. Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, o mundo testemunhou um dos eventos mais impactantes da geopolítica contemporânea. Nicolás Maduro foi capturado por forças dos Estados Unidos em uma operação militar em Caracas. O ditador venezuelano, que há mais de uma década mantinha seu país sob um regime autoritário, agora se encontra em um centro de detenção em Nova York, aguardando julgamento por crimes que incluem tráfico de drogas. Podendo enfrentar prisão perpétua junto com sua esposa, a primeira-dama Cília Flores. Percebe a ironia? O mesmo homem que se dizia presidente do povo, defensor dos pobres e inimigo do imperialismo, vai responder por narcotráfico numa corte americana. O revolucionário virou réu. O libertador virou traficante. É assim que termina a utopia socialista. Este não é apenas o fim de um governo, é o encerramento de um ciclo de destruição que transformou a Venezuela, outrora uma das nações mais prósperas da América Latina, em um país de refugiados, hiperinflação e miséria generalizada. E agora, a pergunta que todos fazem: quem manda na Venezuela? A situação atual é de disputa de poder. E aqui é onde as coisas ficam perigosas. O Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelo chavismo, ordenou que Delcy Rodrigues, vice-presidente de Maduro, assuma o cargo de forma interina. O aparato estatal bolivariano tenta manter as estruturas de poder, mesmo com a cabeça da serpente cortada. Do outro lado, Maria Corina Machado, líder da oposição e verdadeira vencedora moral das eleições fraudadas de 2024, foi enfática. Disse: chegou a hora da liberdade. Ela convoca Edmundo González Urrutia, o candidato que venceu as eleições e teve a vitória roubada, a assumir imediatamente a presidência legítima da Venezuela. A União Europeia já se pronunciou, afirmando que qualquer transição deve incluir Maria Corina Machado. Emmanuel Macron pediu uma transição pacífica. O Ocidente observa atentamente, consciente de que a Venezuela é uma peça-chave no xadrez energético e ideológico do hemisfério. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Se o chavismo controla o judiciário, as forças armadas e a máquina estatal, como exatamente a oposição vai assumir? O que impede Delcy Rodrigues de simplesmente ignorar a comunidade internacional e governar como uma Maduro de saias? A resposta está nos próximos dias e vai definir se a Venezuela terá liberdade ou apenas uma troca de tirano. Agora, vamos ao que realmente está em jogo. Primeiro, o futuro da Venezuela. O país está em um vácuo de poder. Há duas possibilidades principais: uma transição democrática, com Edmundo González assumindo e convocação de novas eleições livres, ou a continuidade autoritária, com os remanescentes do chavismo tentando manter o controle através de Delcy Rodrigues e das Forças Armadas. Segundo, o efeito dominó na América Latina. A queda de Maduro envia uma mensagem clara para outros regimes autoritários da região. A impunidade tem prazo de validade. Cuba, Nicarágua e os movimentos bolivarianos do continente observam com apreensão. E aqui está o que deveria tirar o sono de todo brasileiro consciente.
O sistema que destruiu a Venezuela não é exclusividade de lá. As mesmas ideias, os mesmos métodos, os mesmos discursos de justiça social que mascararam décadas de corrupção e autoritarismo circulam livremente no Brasil. Tem partidos, tem representantes, tem apoiadores em universidades, na mídia, no judiciário. Maduro caiu, mas a ideologia que o criou continua viva e muito bem alimentada aqui do lado. Terceiro, a posição do Brasil. O governo Lula, que durante anos flertou com o regime chavista e se recusou a reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez, agora enfrenta um dilema diplomático. Segundo a BBC, o Itamaraty já trabalha com cenários para a nova realidade. Uma forma elegante de dizer que foram pegos de surpresa por terem apostado no cavalo errado. Quarto, o retorno dos venezuelanos. Como relatou uma venezuelana refugiada no Brasil ao G1, muitos querem voltar, mas agora não é o certo. A cautela é compreensível. Porém, pela primeira vez em anos, há uma luz no fim do túnel para os mais de 7 milhões de venezuelanos que fugiram do socialismo do século XXI. Imagine por um momento o que significa para uma mãe venezuelana que fugiu com os filhos, atravessou fronteiras a pé, dormiu em abrigos, trabalhou no que apareceu, ouvir que o homem que destruiu seu país está preso, que talvez, só talvez, ela possa voltar para casa, reconstruir, recomeçar. Depois de anos de escuridão, uma porta se abriu. Não é certeza, mas é esperança. E para quem não tinha nada, esperança é tudo. O caso Maduro é um estudo de caso perfeito sobre o destino de regimes que ignoram a vontade popular, destroem a economia em nome de ideologias fracassadas, perseguem opositores, silenciam a imprensa e se aliam ao narcotráfico e ao crime organizado. Por décadas, intelectuais de esquerda ao redor do mundo, inclusive no Brasil, celebraram o modelo venezuelano como alternativa ao capitalismo. Artistas fizeram peregrinação a Caracas, políticos posaram sorrindo ao lado de Chávez e Maduro. Universidades ensinaram que aquilo era democracia popular. E hoje, silêncio sepulcral. Ninguém viu nada. Ninguém apoiou nada. Ninguém tem nada a ver com isso. Curioso como a memória de certos grupos é sempre tão seletiva, não é mesmo? Hoje, esse modelo termina com seu líder fichado pela DEA como um criminoso comum. O que esperar nos próximos dias? Pressão internacional para que os militares venezuelanos aceitem uma transição pacífica. Disputa jurídica e política entre o chavismo residual e a oposição democrática. Manifestações populares, tanto de apoio quanto de resistência, nas ruas de Caracas. Movimentação diplomática intensa na OEA, ONU e em capitais sul-americanas. E o julgamento de Maduro nos Estados Unidos, com potencial para revelar conexões do regime com cartéis de droga e lavagem de dinheiro. E aqui fica a pergunta que vale ouro. O que Maduro vai revelar para tentar reduzir sua pena? Quais nomes vão aparecer? Quais conexões internacionais? Quais políticos de outros países receberam dinheiro do regime? O julgamento de Nicolás Maduro pode ser a maior caixa de Pandora da política latino-americana nas últimas décadas. E muita gente, em muitos países, deve estar sem dormir essa noite. A prisão de Nicolás Maduro não é o fim da história. É o início de uma nova fase, repleta de incertezas, mas também de esperança. Para os venezuelanos, é a primeira chance real de reconstruir seu país após décadas de destruição bolivariana. A Venezuela está diante de uma encruzilhada. De um lado, a chance real de liberdade, democracia e reconstrução. Do outro, a sombra do chavismo tentando sobreviver. As garras de um sistema que não solta fácil o poder. O mundo está olhando. A América Latina está olhando. E nós, brasileiros, deveríamos olhar com ainda mais atenção. Porque o que acontecer lá pode muito bem ser um espelho do que ainda está por vir aqui. A pergunta é: vamos aprender com a história ou vamos repetir os mesmos erros? A Venezuela merece ser livre.
E talvez finalmente esse dia esteja chegando. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa entender o que está acontecendo. Deixa teu comentário aqui embaixo. Quero saber, você acha que a oposição vai conseguir assumir ou o chavismo vai resistir? A gente se vê no próximo vídeo. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo.